para você que não está acreditando em mais nada, para você que não acredita no seu potencial, para você que não acredita que nada vai dar certo. Talvez você tenha até ouvido muitas vezes palavras de reprovação, pessoas dizendo para você, você não consegue, não vai dar. Você, jovem que está me escutando, que vive tantos desafios ao seu redor, você deve ter escutado muita gente dizer, você não vai conseguir. Pois eu quero muito rapidamente te dizer que para Deus não há impossível. Deus muda a história, muda a circunstância, transforma tudo ao redor. Eu vou te chamar a atenção para José. José era um jovem que tinha tudo para dar errado na vida. Mas tinha uma promessa de Deus na vida dele. José era um jovem que foi rejeitado pela sua família, foi vendido pelos seus irmãos, foi lançado numa cova para morrer, foi comprado como escravo, foi levado para a casa de um homem para trabalhar como escravo. Naquela casa ele deu o melhor de si e foi injustiçado. Ele foi para um presídio, ele ficou num lugar onde ele não só era prisioneiro, mas ele era estrangeiro prisioneiro, numa nação onde ele não tinha nenhum mérito, nenhum valor e nenhum reconhecimento. Mas ele tinha um ponto a favor. Ele tinha uma promessa de Deus para a vida dele. Um dia Deus deu um sonho para ele e mostrou que esse sonho faria dele um grande líder. Mostrou ele em posição de liderança de governo. Anos se passaram entre o sonho dado por Deus e a realização do cumprimento da promessa de Deus. No meio do caminho, só aconteceram fatos que podiam estimular a falta de fé de José. José podia não acreditar que Deus cumpriria a promessa. José poderia desanimar. Mas quando você lê a história de José na Bíblia, eu te desafio a ler a história por inteiro, você vai ver que ele nunca perdeu o foco. Ele nunca tirou os olhos do que havia sido estabelecido para ele nos céus pelo próprio Deus. Quando ele chegou na casa de Potifar como um prisioneiro, ele foi um excelente funcionário da casa. Quando ele chegou no presídio como injustiçado prisioneiro, ele foi tão excelente que ele ficou como chefe dos outros presos. Aonde ele chegou, ele foi o primeiro, ele ocupou o primeiro lugar. Aonde que você acha que José tirou força para isso? Na convicção de que Deus faria na vida dele o que prometeu que faria. Que Deus o colocaria no lugar onde prometeu que o colocaria. E que não importava o que havia ao redor. Não importava as adversidades e os acontecimentos contrários. Ele sabia que tudo aquilo era passageiro e circunstancial. E que a reta de chegada, o fim da jornada, o que esperava era a vitória. E nós temos a tendência de nos abater com as circunstâncias. Temos a tendência de não acreditar que o jogo vai terminar bem, porque levamos algumas goleadas. Mas tem um gol de placa para ser feito no final. Esse gol de placa é a realização dos projetos de Deus na nossa vida. Então você que me escuta, você pode estar vivendo um momento de rejeição familiar. Aconteceu com José. Você pode estar sofrendo um momento de perseguição. Aconteceu com José. Você pode estar vivendo um momento de injustiça. Aconteceu com José. Você pode estar vivendo um momento de prisão. Prisão de álcool, prisão de drogas, prisão de promiscuidade. Prisão física também, um cárcere. Aconteceu com José. Aconteceu uma prisão na vida dele. Mas eu quero te dizer que em nenhum momento da sua caminhada você está sozinho. Em nenhum momento. Se José dentro daquela cova tivesse apurado os ouvidos
para ouvir o mundo espiritual, se ele pudesse ouvir o mundo espiritual, ele veria que no momento em que ele foi jogado naquele lugar de morte, Deus já tinha providenciado os camelos, trazendo os mercadores para comprá-lo. Lá naquela cova onde ele foi jogado para morrer, ele poderia ouvir os camelos chegando. E com eles os mercadores que o comprariam e o tirariam daquele lugar. Houve um momento da vida de José que ele se tornou governo. Ele foi para o lugar onde Deus falou que ele iria. E o que me faz entender o coração de José foi que naquele momento que ele poderia vingar-se das pessoas que o fizeram sofrer, que era a sua família, que era Potifar, que era a mulher de Potifar. Ele era governo no Egito. Faraó disse: você está acima de todos, só eu estou acima de você. José poderia ter exercido a sua vingança, ele poderia ter exercido o mal. Fizeram mal para mim, pois agora vão ver, agora que eu estou por cima. Mas em nenhum momento José teve atitude mesquinha. O coração dele era generoso. Sabe por quê? Porque ele estava linkado com o coração de Deus durante toda a caminhada dele. Quando você está linkado com o coração de Deus, você consegue passar pela adversidade, entendendo que as pessoas que te afligem, elas na verdade não sabem o que estão fazendo. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E o único foco dele era vencer e chegar na posição que Deus colocou. Quando você perde forças e perde energia para brigar com quem está à sua volta, quando você começa a brigar com pessoas que estão te afligindo e sai da percepção que a luta não é contra a carne e o sangue, a luta não é com pessoas, a luta é no mundo espiritual, você perde o foco. Por isso que você precisa perdoar as pessoas que te atrapalham no seu projeto. Muitas pessoas quiseram me atrapalhar no projeto de Deus para a minha vida. Quando eu estava no lixo de Aquidauana, Deus já me via juíza no Rio de Janeiro. Mas muitas pessoas foram usadas no meio do caminho para que esse projeto fosse frustrado. O dia que eu entendi o amor de Deus por mim, e o dia que eu entendi o projeto de Deus para a minha vida, eu comecei a olhar para todas essas pessoas com grande misericórdia. Com grande misericórdia. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E hoje eu digo a você, os pensamentos de Deus são melhores do que os seus. Os projetos de Deus são melhores do que os seus. Pense em algo excelente para a sua vida. Deus tem mais. Ele diz: os meus caminhos são melhores do que os seus. Meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Foque nesse que pode te levar a lugares altos. Coloque a sua vida nas mãos dele. Escute a voz dele. Permita que o Espírito dele haja na sua vida. E você vai ser mais que vencedor nessa terra. Porque esse é o projeto de Deus. Deus abençoe a sua vida.